Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos para mais uma aula falando de América do Sul. Hoje o nosso país vai ser o Uruguai, o paisito, país que está aí na divisa do Rio Grande do Sul e com a Argentina. Vamos conhecer um pouquinho dele? Então, o Uruguai tem 3.519.000, segundo o censo de 2019, uma estimativa de 2019, e tem uma área de mais de 175 mil quilômetros quadrados. Se a gente for comparar com o Piauí tem 3.200.000, quase 300 mil, segundo dados do IBGE, né? E uma área de 251 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o Piauí tem quase a mesma quantidade de habitantes do Uruguai, né? Em uma área maior, para a gente ter uma noção de como o Uruguai realmente pode fazer jus ao seu apelido de paísito, né? O paíszinho, o pequeno país da América do Sul. Ele só é maior apenas do que os países do Suriname, aquela região ali, né? Das Guianas. Então, quase metade da população do Uruguai também vive na capital Montevidéu. Ele tem o carnaval mais longo do mundo, que começa no final de janeiro e vai até meados de março. E por cerca de 40 dias as pessoas vão às ruas ou às casas de espetáculo para acompanhar atrações que misturam culturas africana e europeia. Algumas manifestações são o candombe, que tem origem africana, raízes africanas muito presentes, né, que eles usam tambores e saem desfilando pelas ruas. Temos a murga. A murga é uma manifestação meio teatral e tal, e as chamadas, ou chamadas, como eles falam, né, o sotaque portenho, que também é uma manifestação muito presente no carnaval deles, né? Eles têm uma grande influência de italianos e espanhóis, são os maiores elementos que compõem a população uruguaia, mas também tem uma grande participação de indígenas, né, os indígenas que já viviam ali naquela região, mas apenas 8% da população, um pouco mais de 8% da população, segundo os dados de 2011, se diziam negros, né? O que equivale a cerca de 225 mil pessoas. Se reconheciam como negros ou afrodescendentes. Em relação a isso, o Uruguai teve a sua escravidão abolida em 1828, mas o fato de estar tão próximo do Brasil fez com que a presença dos negros continuasse sendo bastante presente, né? Principalmente daqueles escravos que fugiam do Brasil e iam buscar guarida lá no Uruguai. Aqui nós temos alguns elementos que eu quis destacar. Aqui o presidente Pepe Mujica, né, que é de 2010 a 2015, se não me engano. Aqui nós temos um cantor que eu gosto muito, que é o Jorge Drexler. Muito bom músico. E aqui nós temos uma foto do farol que existe na cidade de Colônia. Colônia é uma cidade que fica no litoral, ligada ao Rio da Prata. Ela fica perto de, entre aspas, de Buenos Aires. Então você pode pegar um barco em Buenos Aires e ir até Colônia, ou de Colônia até Buenos Aires, na Argentina. E como eu falei, tem uma grande tradição portuguesa, porque era um ponto de referência de Portugal, né? Como a gente sabe, o Uruguai foi território do Brasil, né? Por muito tempo, na época do Brasil Império.
Vamos falar um pouco da gastronomia do Uruguai. Obviamente, a gastronomia é influenciada pela produção agrícola, né, e agropecuária. E os principais produtos do Uruguai são o arroz, o trigo, a soja e a uva. Mas ele tem grandes rebanhos de vaca e ovelhas que são criados nos campos, né, nos pampas, e produzem lã, carne, couros e outros laticínios. A pesca também é muito importante. E a pecuária bovina e ovina para a produção de carne e de leite é a principal atividade de cerca de 56% das propriedades rurais no ano de 2000, ou seja, mais da metade. O rebanho bovino era de 10,4 milhões de cabeças e o ovino de 13 milhões, ou seja, quase o triplo mais que o triplo da população, né? O país é muito famoso pelo seu doce de leite e pelas carnes bovinas de alta qualidade. A gastronomia, portanto, finalizando, tem uma grande influência espanhola, italiana e argentina, que acaba sendo um grande polo de influência para o Uruguai. Aqui nós temos um mapa que eu queria mostrar só um detalhezinho de curiosidade para vocês. Nós temos aqui, essa parte toda aqui é o Rio da Prata. E Montevidéu fica bem aqui, certo? Essa parte toda aqui ainda é considerada rio. São mais de 300 quilômetros, se eu não me engano são 325 quilômetros de largura. Aí imagine um rio com essa largura, né? Aqui já é chegando no mar, né, no Oceano Atlântico, mas ainda é considerada essa parte aqui, a gente pode perceber a mistura das águas, né? Essa parte aqui é uma água salobra, mas que demonstra também essa importância do rio, né? A Buenos Aires fica mais ou menos aqui, Colônia fica aqui, então ir de barco de uma cidade para outra, dependendo da velocidade do barco, você pode chegar em até 2 horas. Não é uma viagem tão longa assim para se fazer de barco, né? É só um título de curiosidade que eu queria deixar para vocês e para mostrar como essas duas culturas estão ligadas, a uruguaia e a argentina. No Uruguai se dança tango, no Uruguai tem empanada, no Uruguai tem alfajor, que são coisas que a gente consideraria tipicamente argentinas, né? Tem até uma certa briga entre os uruguaios e os argentinos, que os uruguaios dizem que Carlos Gardel, o grande cantor de tango, nasceu no Uruguai. E dizem que ele nasceu, outras correntes dizem que ele nasceu na Argentina. O fato é que não se sabe, né? Então há uma disputa por isso aí, para dizer qual é o berço deste grande artista do tango, né? Mas enfim, é só título de curiosidade. Vamos falar dessas preparações da gastronomia uruguaia. Aqui nós temos o assado de tira e a parrillada, ou parrilla, né? Que é o churrasco paraguaio. Aqui, o assado de tira é a costela bovina, só que ao invés de acompanhar o osso, né? Ela é cortada e fica esse pedaço de carne aqui que a gente está vendo. Ele é um corte muito popular e muito fácil de se encontrar, né, no Uruguai. Entretanto, essa carne é bastante gordurosa, né? Ela faz parte da parejada, que é esse churrascão aqui com vários tipos de carne e de miúdos que são servidos em restaurantes especializados. O mercado de Montevidéu tem.
bastante. O chivito. Chivito é um sanduíche que para a gente podia chamar de x-tudo, né? Ele tem muitos ingredientes. Então, esse x-tudo uruguaio, que é chamado de chivito, ele é bastante popular, né? Ele é um sanduíche grande, formado de bife, de carne bovina, com queijo, bacon, alface, azeitona, ovos e maionese. Chivito significa um cabrito pequenininho, né? Mas não tem carne caprina dentro deste sanduíche, curiosamente. Diz a história, né, que ele foi criado em 1944 por Antônio Carbonaro. Diz que Antônio Carbonaro tinha um bar num resort lá em Punta del Este, que é uma praia famosa do Uruguai, Punta del Este. E um dia ele recebeu uma cliente que vinha da Argentina e que ela já estava indo embora, já voltando para a Argentina e queria um pedido rápido. Então ela pediu um cabrito, ela queria comer um chivito. Só que aí não tinha esse chivito para preparar, obviamente. Mas como ele queria agradar, ele acabou fazendo esse sanduíche aí. Passou a manteiga no pão, botou presunto e tal. Meio quilo de bife, imagina o tanto de carne que tinha nesse sanduíche. A mulher comeu, gostou e acabou pela brincadeira chamando o sanduíche de chivito. Aí com o passar do tempo, vocês veem aí que já estamos com quase 80 anos, né, desse sanduíche. Ele foi recebendo outros ingredientes, né, e tem, claro, suas variações, mas ele é tipicamente uruguaio e este é o chivito. O pastel charrá, que você pode considerar um bolo ou uma torta, né? É uma sobremesa uruguaia, que pela tradução seria bolo chajá, né? O bolo chajá, mas algumas pessoas chamam de torta e tal. E que consiste? Ele é uma das sobremesas mais típicas do Uruguai. Foi criado em 27 de abril de 1927, quase 100 anos. Fazer 95 anos, né? Pelo Orlando Castellano, proprietário de uma confeitaria na cidade de Paysandú. Charrá é o nome desta avezinha aqui, ó, que é natural da América do Sul e que existe bastante no Uruguai. Gosta de ficar perto de rios e lagoas, né? Ela é facilmente domesticada como vegetal e defende seus filhotes. Ela tem uma plumagem abundante e o corpo bem maneirinho. Aí diz que o criador deste doce, o senhor Castellano, ao ver a ave, disse que ela era tão airada quanto a sua sobremesa, que era muito airada, muito leve. E acabou dando esse nome de charrá para o seu pastel. O bolo é composto por camadas de pão de ló, a gente vê, né? Pão de ló, que você coloca merengue, chantilly e frutas. Agora tem as variações. O tradicional é com pêssego. A receita tradicional é com pêssego, mas tem outras variações que podem levar outros tipos de frutas, né? Morango, abacaxi. Na Argentina se faz com doce de leite, já é uma influência de retorno, né? Do Uruguai para a Argentina. E se faz um charrá com dulce de leche. E é isso, aqui é o pastel charrá, sobremesa típica do Uruguai. Vamos falar um pouco do mate, a erva mate. A erva mate é muito consumida tanto no Uruguai quanto na Argentina e no Paraguai, como no sul do Brasil também, né? Alguns estados do sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Até no Piauí, né? Quando tem aqueles gaúchos que foram para a região dos Cerrados, né? Muitos consomem também.
mas ela é muito tradicional desses três países: Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem até uma disputa para dizer qual é o grande país da erva mate e tal. Mas essa bebida, o mate, ela remonta aos tempos antes da chegada dos espanhóis, né? Antes da colonização, da chegada destes europeus, e está ligada à cultura guarani, dos índios guaranis. No século XVII, esse consumo, o hábito de beber mate se espalhou pela América Latina, né? Inicialmente, o mate acompanhava o homem do campo, mas com o passar do tempo foi chegando na cidade. E hoje é uma prática comum em todo o Uruguai, em todo o país, assim como na Argentina, Paraguai e sul do Brasil. Muitas regiões da Argentina, do Paraguai e a região do sul, chegando até o centro-oeste, né, como eu falei. No Mato Grosso do Sul também tem lugares que ele é muito consumido. E o Uruguai, né, o paísito, tem o maior consumo de mate por pessoa, dá 8 quilos por ano. Imagina, você tomar 8 quilos de chá mate, é muita coisa, né? Vocês verem aqui essa imagem, é muito comum encontrar isso aqui no Uruguai. As pessoas que saem com sua garrafa térmica debaixo do braço, segurando a cuia com a bombicha, né? Com o canudinho, né? Chamado bombicha. É muito comum isso aqui. Nos ônibus, nas ruas, pode estar frio, pode estar calor, eles estão sempre tomando o seu chá mate. Ele é um elemento, ele tem uma simbologia de boas-vindas. Quando você chega na casa dessas pessoas, elas sempre te oferecem, se te oferecerem, né? O mate é um sinônimo de boas-vindas, de comunhão, porque é uma bebida compartilhada, diferente de um chá ou de um café. Você vai oferecer o mate, você bota a erva na cuia, joga a água, espera um pouquinho para infusionar e já toma, e vai compartilhando a cuia com as outras pessoas, né? Então é uma bebida para se tomar em comunhão também, né? Assim, dividindo o mesmo recipiente. Em tempo de Covid, como será que está, né? Isso, mas enfim. Essa questão social do mate é muito importante. E existe de verdade, eu sou prova disso. Os vinhos também são bebidas que nos últimos anos têm ganhado um grande destaque, né? Os vinhos uruguaios. Assim como o Chile e a Argentina, o Uruguai tem um grande potencial para produzir ótimos vinhos, né? Os vinhedos estão no paralelo de 35 graus, né? Com algumas das melhores regiões de produção do mundo por conta do sol. E o clima é um pouco mais frio e marítimo, influenciado pelos ventos frios da Antártida, né? Aqui nós podemos ver as regiões das vinícolas, né? Artigas, Ribera, Colônia, San José, Flórida e Canelones, que são as províncias de onde se tem. Tem muitos passeios, desde Montevidéu, que você pode fazer passeio, bate e volta, para conhecer essas vinícolas, né? A principal uva do Uruguai é a Taná, que foi trazida da região de Mandirã, no sudoeste da França, por imigrantes bascos no século XIX. Após mais de 100 anos, a variante adquiriu características próprias e produz vinhos com um pouco mais macios, concentrados e cheio de fruta, né? Que os exemplares de sua terra natal e costumam ter grande tanicidade, ou seja, muito tanino. Opa.
A Taná é reconhecida como a uva de maior representatividade no Uruguai, onde ocupa 44% da extensão dos vinhedos, mas também tem grandes representantes de Cabernet Sauvignon e Merlot, entre os brancos, e o Chardonnay e Torrontés. Então é isso, gente. Sobre o Uruguai, o que tínhamos para falar era isso. Muito obrigado por acompanhar a aula de hoje e até a próxima.